Fala, galera Camp Kids, tudo bem com vocês? Tia Bia tá aqui, feliz demais de mais um mês, mais um tema incrível, maravilhoso, em que a gente está percorrendo as histórias mais fantásticas da Bíblia. Isso mesmo, este livro épico, sensacional. Bom, a semana passada vocês estudaram a Páscoa, que coisa mais linda! Jesus deu a vida por nós, Ele morreu numa cruz e após 3 dias Ele ressuscitou. E quando Jesus estava ressurreto aqui na terra, Ele andou por 40 dias entre os seus amigos e apareceu para muita gente. Depois desses 40 dias, Jesus voltou aos céus para ficar com Deus. Bom, a notícia de Jesus ressuscitado correu por todo lado, por todos os cantos, e muita gente se apaixonou por Jesus, muita gente se convenceu de que Ele realmente era Deus, de que Ele era o nosso Salvador, e mais pessoas foram se aproximando do Evangelho, mais e mais pessoas foram se convertendo, e muita gente foi se aproximando desse reino, inclusive Paulo. Sim, o apóstolo Paulo, ele também se rendeu a esse evangelho maravilhoso de Cristo Jesus. Ah, Paulo se apaixonou de tal maneira por Jesus e pelo reino e pelo evangelho, que Paulo passou a sua vida viajando por muitas cidades, por muitos lugares, falando de Jesus, falando do amor de Deus, desse amor que deu a própria vida. E foi assim. Bom, hoje eu vou contar para vocês um pouco dessas viagens. Paulo percorreu muitos lugares. Um desses, muito interessante, que inclusive está aqui na Bíblia, foi para a cidade de Colossos. Isso mesmo, Paulo viajou para aquela cidade e lá ele contou de Jesus para muita gente. Sabe o que aconteceu naquela cidade? Eles plantaram, eles inauguraram uma igreja. Isso mesmo, uma igreja tão forte, uma igreja tão viva, tão crente, que quando Paulo saiu daquela cidade, aquela igreja permaneceu. E Paulo não parou por aí. Ele continuou a sua viagem, ele continuou indo para muitos lugares. Uma outra cidade que Paulo foi para a cidade de Éfeso. Sim, ele foi para essa cidade e lá ele fez a mesma coisa. Ele falou de Jesus, ele falou do amor de Deus para muita gente. O que aconteceu? Naquela cidade também, a notícia se espalhou e eles formaram, eles plantaram, inauguraram uma igreja. Mesmo com a saída de Paulo daquela cidade, a igreja continuava firme em Jesus. Paulo continuou a sua viagem porque ele era muito entusiasmado, muito contagiado por esse evangelho. Ele foi para uma cidade chamada Filipos, e lá ele também falou do amor de Jesus. Inclusive, tem uma história muito legal que ele falou de Jesus para uma empresária chamada Lídia. Lídia acolheu muitos cristãos na casa dela, e lá eles também plantaram e inauguraram uma igreja. É claro que algumas pessoas, como vocês já sabem, que a gente já falou muito sobre isso aqui, não gostavam dessa maneira de Paulo apresentar Jesus. Eles não gostavam que Paulo falasse que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Deus encarnado, que Jesus havia dado a vida, que era o Salvador, o Libertador. Essa história incomodava muita gente. E o que aconteceu? Prenderam Paulo. Paulo foi preso por anunciar Jesus. Que coisa, não? Mas que crueldade. É claro, o ministério de Paulo então acabou por aí, não é mesmo? Não, é claro que não. Paulo era muito apaixonado, ele tinha muita certeza em quem ele cria. Sabe o que Paulo fez? De dentro da prisão, Paulo começou a escrever cartas para esses lugares por onde ele passava, para continuar encorajando as pessoas, fortalecendo a fé das pessoas em Cristo Jesus. Era mais ou menos assim. De dentro da prisão, as cartas eram assim. Hoje, a gente mandaria um e-mail, um zap lá, né? Mas as cartas eram escritas assim, à mão, como um pergaminho. E essas cartas que Paulo escreveu a todas as igrejas estão hoje aqui na Bíblia. Se tornaram um livro, um dos livros que a gente tem aqui na Bíblia. E eu vou contar uma coisa para vocês. Olha que lindas as mensagens que Paulo escreveu de dentro de uma prisão. Olha só. Primeiro,
para os colossenses, aquele povo da igreja que ele plantou lá em Colossos, ele escreveu assim, ó, tá escrito aqui. No pergaminho, tá? Eu vou ler do pergaminho para vocês. Muito bem. Tá escrito assim, ó. Vocês são um povo escolhido de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, bondade, de humildade e delicadeza e de paciência. Olha que lindo, isso está escrito no livro de Colossenses 3,12. Eu ainda vou ler para vocês um outro versículo que ele escreveu para aquela igreja em Éfeso, aos Efésios, tá? Está escrito assim, lembrando que este livro também está na Bíblia. Eu estou lendo o pergaminho porque eu consegui eles num museu. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Gente, que coisa mais engraçada! As mensagens de Paulo são incríveis. Esse cara realmente conhecia Jesus e sabia qual era a maneira que Jesus queria que as pessoas vivessem. Olha que legal, mas ele não para por aí. Ainda tem um pergaminho aqui comigo, que é uma carta que ele escreveu aos Filipenses. Vamos ver o que ele diz nessa carta. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, de 3 a 5. Gente, Paulo, que carta mais interessante. Olha que coisa mais curiosa. Se vocês voltarem aí o vídeo, vocês vão perceber que nas cartas, nessas 3 cidades, essas 3 igrejas para quem Paulo escreveu as cartas, ele diz, sejam humildes. E aí você vai falar assim, Bia, mas humilde é isso que você leu? É colocar o outro à minha frente, a necessidade do outro como prioridade, a dor do outro como mais importante? Bia, é isso? Porque assim, eu não sei nem por onde começar. Eu também não saberia, se eu não tivesse estudado o que eu vou falar para você agora. Deus é o nosso padrão de comportamento, é isso que Ele espera de nós. Ele não nos pediria isso, algo tão difícil, se Ele mesmo não tivesse nos ensinado. Porque foi para isso que Cristo veio. Ele veio, Ele se fez homem para nos ensinar como sermos melhores, como sermos cristãos. E é isso que Ele espera de nós. Ele espera que eu e você coloquemos o outro como prioridade. Querido, olha o que está escrito aqui neste livro ainda, em Filipenses 2, 6 e 8. Que embora sendo Deus, e Paulo está falando de Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, eu já me emocionei quando eu estava estudando esse texto, mas agora eu me emociono de novo, porque eu estou lembrando, eu estou aprendendo junto com vocês, que Jesus pensou em mim antes dele. Ele não pensou na sua dor, na sua humilhação, naquilo que ele não precisava passar, porque ele era Deus, mas ele pensou na minha alegria em ser salva, em me reconectar com Deus e ter direito à vida eterna e morar no céu. Ele pensou em mim, ele pensou em você. Ele não precisava ter passado tanta humilhação, tanta privação, porque ele era Deus. Mas sim, ele foi humilde, ele foi até o fim, ele se entregou até a morte, e morte de cruz, pensando em você, pensando na sua família, na sua necessidade, no seu bem.
em detrimento dele, antes dele, acima de tudo, você, antes de tudo, você, e ele é Deus. É isso que é ser humilde, é isso, ele nos ensinou, e se ele nos ensinou, enquanto ele era homem, é porque ele espera isso de nós, porque ele veio nos ensinar a ser assim. Eu não sei o quão difícil isso vai ser para os próximos dias, mas eu quero desafiar você, como eu também quero desafiar a mim, a pensar no próximo, a pensar no outro, com prioridade. Você aceita esse desafio comigo? Vamos fazer esse exercício, porque isso agrada a Deus. Ele espera isso da gente. Ele nos ensinou a ser assim. Que tal a gente orar? Porque esse é um desafio realmente difícil. Mas que tal se a gente agora fechar os nossos olhos e pedirmos a Ele, o nosso Deus Salvador, para nos ajudar? Vamos? Deus querido, muito obrigada, Pai. Obrigada pela Tua vida. Obrigada porque o Senhor se derramou na cruz, no nosso lugar. Deus, obrigada porque o Senhor nos priorizou, pensou em nós, antes mesmo de qualquer pensamento de dor ou de tristeza ou de privação. O Senhor não se importou consigo, mas conosco. Pai, muito obrigada, porque isso nos deu acesso a Deus, nos deu acesso ao céu, nos deu vida eterna. Pai, somos gratos ao Senhor. Como é difícil, Pai, essa missão, esse desafio, mas, Pai, ajuda-nos a sermos como o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos humildes, Pai, a pensarmos nos nossos amigos, nos nossos familiares, nos cidadãos com que convive a vizinhança, no trânsito, em tudo, Pai. Ajuda-nos, Pai, a priorizar as pessoas, como o Senhor fez conosco. Ajuda-nos, Deus. Isso é muito difícil para a nossa limitação humana, mas nós temos um Deus que nos ajuda, com quem a gente pode contar. Aconteça o que acontecer, podemos contar com o Senhor. Ajuda-nos, Deus. E mais uma vez, obrigada, muito obrigada pela Tua vida derramada por nós. Oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Galera, essa aula me deixou muito animada, muito feliz por saber que eu sou prioridade na vida do nosso Deus, prioridade na vida do Salvador, e você também é. Não é demais? Você é importante, você é prioridade. Então, a partir de hoje, um desafio lançado. Vamos pensar no outro. Acima dos nossos interesses, dos nossos desejos. Humildade. Combinado? Um beijo grande para todos vocês. Eu espero vocês na próxima semana. E quem for de Sorocaba ou da região, vem aqui no Camp Kids, vem com a gente ouvir outras histórias muito jóia também. Um beijo, pessoal. Até a próxima.